Muito bem, vamos começar a prova, a resolução de uma prova do concurso público do Cefet de Minas Gerais. Está aberto aí a partir de segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023, as inscrições para o concurso do Cefet Minas Gerais. É um concurso bem específico, porque quem elabora essa prova é o próprio Cefet de Minas Gerais. Então, nós vamos hoje conhecer essa banca, vamos conhecer como é que ela faz essa prova aí dos seus concursos, beleza? Então vem comigo aí acompanhar a resolução de uma prova para assistente em administração, justamente a vaga que você vai concorrer lá para aquele querido município de Divinópolis, em Minas Gerais. Vamos lá? Acompanha comigo a resolução das questões, mas já vai aí, já que você chegou até aqui, você está no canal do professor Edi Carlos Lisboa, então não custa nada você fazer a sua inscrição, você curtir os vídeos, fazer aquele comentário para que o algoritmo lá do YouTube possa reconhecer que é um vídeo que vale a pena compartilhar para outras pessoas interessadas também nessa área de concursos públicos. Beleza? Porque você daqui a pouco vai ser aprovado. Você vai estar lá concursado, você vai ser um concursado, vai ser servidor público federal, porque você vai passar nesse concurso do Cefet de Minas Gerais, vai trabalhar tranquilamente lá em Divinópolis. Vamos lá? Beleza? Acompanha comigo então. Não se esquece de se inscrever aí no canal. Vem comigo resolver a prova para assistente em administração, concurso já de 2021, último concurso que teve para assistente de administração lá do Cefet de Minas Gerais. Vamos resolver então a prova assistente em administração. São 12 questões de língua portuguesa. Vamos começar. Tem uma prova discursiva, inclusive nesse concurso agora de 2023, o qual você vai participar e vai passar. Esse concurso também está pedindo lá redação para você, tá bom? Não se esqueça que são duas provas de redação. Uma tradicional, essa do texto dissertativo argumentativo, sobre um tema geral, que você vai fazer lá em máximo 30 linhas, um texto em prosa, mas também vai ter outra parte, 40% da prova vai ser duas questões abertas sobre o tema específico lá do assistente em administração. Então, fica ligado, não vai aí também esquecer esse pequeno detalhe. Vai ter dois tipos de prova, vão ter dois tipos de provas discursivas. A primeira, 70% da prova, uma prova geral, aquela que você já deve estar habituado aí a fazer nos outros concursos. Uma segunda parte, tudo no mesmo dia, tá bom? Uma segunda parte vai ser a prova, duas questões abertas sobre um tema específico. Então, prepare-se aí, além de estudar aqui no canal com a gente sobre o português, logicamente você vai fechar a prova de português, você vai acertar todas as questões. Prepare-se também, tanto para a prova discursiva de 30 linhas, da prosa em geral, tema geral, mas também se prepara para o seu concurso, o seu tema específico. É só pegar lá tudo que está nos conhecimentos específicos e dominar o assunto que você vai fechar com certeza em 100% de aproveitamento. Vamos lá, então, para o primeiro texto. A praga. Ninguém sabe ao certo como se entenderam, mas se entenderam. E a primeira coisa que o índio deu a Colombo foi um tomate. Era o primeiro encontro, na primeira ilha, no primeiro dia, e o próprio sol parecia ter chegado mais perto para não perder a cena. Fazia calor e o tomate brilhava ao sol como uma maçã dourada. Um pomodoro, exclamou Colombo. Um tomate, explicou o índio. Para a salada, para o molho. Finalmente, algo para pôr fim à brancura do espaguete, disse Colombo emocionado. Marco Polo só descobriu a massa, eu descobri a macarronada. E Colombo aceitou o tomate e deu em troca uma miçanga. O índio deu uma batata a Colombo, que a olhou com desprezo. Mas o índio descreveu com mímica a linguagem mágica dos encontros míticos, sua importância para a história ocidental,
desde a alimentação das massas camponesas da Europa até as sete ou fritas com um Big Mac. E Colombo aceitou e deu em troca um espelhinho. E o índio deu a Colombo o fruto do cacaueiro e falou no que o chocolate significaria para o mundo, em especial para a Bahia e a Suíça, e nas delícias do bombom por vir. E Colombo guardou o cacau na algibeira e deu em troca um vintém. E o índio deu a Colombo uma folha de tabaco e falou nos prazeres do fumo e de como ele afetaria os hábitos civilizados. E se quisessem algo mais forte, tinham uma planta que dava coca e um barato muito maior. Tudo isso Colombo aceitou em troca de contas. E mais uma espiga de milho e mais um papagaio. Até que, com a algibeira cheia, Colombo disse: chega de miudezas. Agora eu quero ouro. O quê? Ouro. Isso que você tem no nariz. E o que você me dá em troca? Perguntou o índio, antevendo algo espetacular, como uma luneta. Mas Colombo apontou uma pistola para a cabeça do índio e disse: isto. E disparou. Depois, mandou seus homens recolherem todo o ouro da ilha, nem que precisassem arrancar narizes. No chão, antes de morrer, o índio amaldiçoou Colombo e praguejou que a batata tornasse sua raça obesa, que o chocolate enchesse suas artérias de colesterol, que o fumo lhe desse câncer, a cocaína o corrompesse e o ouro destruísse sua alma. E que o tomate, desejou o índio em seu último suspiro, se transformasse em ketchup. E assim aconteceu. Texto de Luiz Fernando Veríssimo, que do seu jeito peculiar faz aí essa brilhante, brilhante comédia, né, da vida pública. Muito maravilhoso. Questão 1. No início do texto, a recorrência dos termos primeiro e primeira indica uma estratégia narrativa. O que essa estratégia narrativa faz? Ele repetiu lá no primeiro dia, do primeiro encontro, na primeira ilha. Por quê? Que essa estratégia narrativa faz? Ela prioriza o ponto de vista do colonizador? Ela desconstrói o evento histórico relatado? Não, calma aí. Ela relativiza a importância do encontro? Ou ela remete ao discurso mítico religioso? Ou ela reforça a sagacidade do índio? E agora, nós só podemos ficar com dúvida entre duas, não é? Você vai descartar a letra A, você vai descartar a letra A porque diz que prioriza o ponto de vista do colonizador, é claro que não, não é? É claro que não. Desconstrói o evento histórico? Não, não desconstrói, não. Ele está colocando ali do seu jeito. Ele disse até que quando o índio explicou, não é, as coisas para Colombo, foi em forma de mímica, não é? Porque é isso que acontece nos encontros míticos. Olha aí, a resposta da nossa questão é a letra D de dado. É a letra D de dado porque remete ao discurso mítico religioso. Primeiro dia, do primeiro mês, não é? Sempre tem essas coisas, né? Primeiro dia, Deus fez isso, não é assim? Muito bem. Vamos lá, então, para a questão 2. O título da crônica é textualmente retomado pelo quê? O título da crônica, olha só. Não esquece que o nosso texto é do tipo narrativo, e esse texto aí é uma crônica, porque ele contou ali na visão dele algo que aconteceu, né, em um determinado lugar, numa determinada época. Isso que é crônica. Você pode aí fazer as crônicas, né, do seu lugar, né, as crônicas lá de você vai ser aprovado no seu concurso, você faz a crônica lá daquele lugar, aquilo que você visualiza com o seu ponto de vista, aquela história toda que acontece ali. Beleza? Isso que é uma crônica dentro do texto narrativo. Luiz Fernando Veríssimo aí é o nosso campeão de crônicas nos concursos públicos. Então, o título da crônica é textualmente retomado. Lembra do título da crônica? Lembra? Está escrito lá praga.
praga. E aí, no primeiro momento, você até pensa que é algo, né, muito, que nem essas doenças e tudo mais, mas foi isso mesmo. O índio praguejou a posteridade de Colombo, não é? Porque ele estava com toda a boa vontade ali, não é, fazendo as trocas, mas aí o Colombo foi e matou o índio com um tiro na cabeça. Então, o índio, antes de morrer, jogou todas aquelas pragas e o tomate tão maravilhoso, tão perfeito, criação da natureza, se transformou em ketchup, não é? Não só isso, como as outras pragas que ele jogou também, não é? A obesidade, o fumo trazendo câncer e tudo mais. Então, realmente, o título do texto Praga, ele é explicado, ele é retomado pela fala do índio antes de morrer. Maravilha. Perfeita, você marca sem medo aí a letra A, porque não é A de armadilha, é A de alternativa certa. E agora nós temos outro texto para responder as questões 3 e 4. Vamos só dar uma olhadinha lá nas questões. E é claro que nós vamos ter que ler o texto antes para responder às questões. Vamos lá. Sem preguiça. O texto da sua prova é o texto mais lindo que você já viu em toda a sua vida. Goste do texto, leia o texto com boa vontade, com pontuação adequada, com entonação adequada. Leia o texto em voz alta, dentro da sua cabeça, que você vai sentir, já vai fazendo as suas interpretações, e na hora da questão vai ficar muito mais fácil. Defender a ideia do mérito no Brasil significa, de alguma maneira, advogar a superioridade branca, uma vez que são esses grupos que detêm a riqueza e os cargos mais altos em todas as instituições públicas e privadas do país. Também detêm a possibilidade da ascensão social. Se fôssemos comparar a situação com uma corrida de obstáculos, seria igual a imaginar que uma parte dos atletas começava a prova a 500 metros à frente dos outros, ou até que correm sozinhos. O que essas elites não reconhecem, ou fazem questão de não enxergar, é como o fato de ser branco ou branca traz todo tipo de vantagens numa sociedade estruturada pelo racismo. A produção do lugar de superioridade por parte das elites dirigentes, a produção da subalternidade por parte do colonizador por sobre o colonizado e a construção de um racismo anti-indígena e antinegro conformam uma política longeva e que tem nome, branquitude. A branquitude também produz padrões brancos de beleza, ditos universais. Isso significa entender que estamos diante de uma particularidade social que se pretende universal. O padrão de beleza herdado da Renascença é este: musas brancas e bem aquinhoadas socialmente. O problema não é o padrão em si, assim como não se trata de uma questão de gosto ou de mau gosto. Trata-se de observar como se dá a produção dos gostos do colonizador que se impõe por sobre o do colonizado. Esse é um outro poder, o poder de produção de subjetividades do colonizador, que estabiliza hierarquias de superioridade e de inferioridade. Texto maravilhoso aí de Lilia Schwartz, Branquitude, a hora de tocar o despertador da nossa cidadania. Maravilha de texto, vamos direto para a terceira questão. A autora utiliza o neologismo branquitude para se referir a uma situação que aqui no Brasil, bom, vamos lá começando a falar sobre neologismo. O neologismo é considerado, não é, pela maioria dos gramáticos como um processo de formação de palavras. O neologismo é, então, um processo de formação de palavras, é a criação de palavras novas. Você inventa, você cria realmente a palavra, normalmente aí baseado em alguma coisa aí para trás, logicamente, mas você está criando uma palavra nova, isso é neologismo. Não faça isso na sua redação, beleza? Deixa o neologismo aí para os grandes escritores, para os autores dessas canções maravilhosas que nós temos, né? Você sabe que alguém cantou assim, né? O Gil cantou assim: é como querer caetanear o que há de bom. Olha só, é como querer caetanear o que há de bom. A partir do nome
do Caetano, o Gil brilhantemente criou lá o verbo caetanear. Isso é um exemplo de neologismo, mas não faça isso na sua redação de jeito nenhum, beleza? Vamos lá. A autora utiliza o neologismo branquitude para se referir a uma situação. Essa situação no Brasil, ela persiste ao longo da história? Você não vai ter a menor sombra de dúvida que realmente é a letra A a resposta, não é nenhuma armadilha, mesmo que você não concorde com as ideias que estão lá no texto, infelizmente, só lamento, mas o texto todo mostrou isso aí para gente, que essa ideia de branquitude persiste até hoje na história do Brasil. Então, é a letra A, sem a menor sombra de dúvida. Essa branquitude não se transforma em disputa política, é uma disputa em todos os âmbitos da sociedade. Ela não contesta a luta de grupos minoritários, pelo contrário, ela corrobora, concorda, confirma essa luta de grupos minoritários. Ela não diferencia as instituições públicas das privadas, ela diz que acontece tanto nas públicas quanto nas privadas e não acentua com o desenvolvimento econômico, né? Pelo contrário, né? Está aí impedindo o desenvolvimento das pessoas. Vamos para a questão 4. Analise o quadro a seguir. Olha, não se esquece que isso é um texto. Muita gente despreza esse tipo de questão aqui, nem olha para o quadro, vai direto para a questão. Presta bem atenção que isso aqui é um texto. Isso aqui é um texto informativo. Tá bom? Isso aqui é um texto informativo, quadro de pesquisa, ou quadro de, não é, de estudo, não importa. É um texto informativo, beleza? Então, percentual de modelos brancos e não brancos na publicidade. Vamos lá. Então, olha só a porcentagem de brancos nos modelos, na publicidade, né, modelos. Então, você vê aí, ó, a esmagadora maioria, né, esmagadora maioria é branca, beleza? E aí fica aí uma porcentagem bem pequena para os não brancos, né? Para os não brancos tem ainda o pessoal que não é identificável, lá pequenino, e os outros bem menores. Mas o que importa aqui é a diferença entre branco e não branco. Você vê aí, nunca é inferior, dificilmente inferior a 70% aí, a porcentagem de modelos e modelos brancos, né, brancos dentro do ambiente de publicidade. Você tem que fazer essa leitura aí, pessoal, dentro do texto para poder fazer vai direto para a pergunta, tá bom? Então, olha, 1987, 1990 até 2017, você vê que a situação não muda de jeito nenhum. Beleza? Vamos lá, então. A comparação do excerto do texto de Lilia Schwartz, aquele texto que a gente leu lá, com esse gráfico sobre o percentual de modelos brancos e não brancos na publicidade brasileira entre 87 e 2017, sugere o quê? Nós já vimos lá que ela estava criticando essa superioridade branca, né? Chamou de branquitude, e aqui nesse texto você está vendo aí a superioridade, a presença esmagadora da elite branca, mesmo nos modelos. Então vamos lá. Então isso aí sugere que a publicidade reforça a meritocracia social. Para de graça, não é? O fenótipo branco é representativo do país. Você não vai. Olha, pessoal, nós não vamos de jeito nenhum aqui discutir as recentes, não é, as recentes mudanças políticas que ocorreram no país, as recentes divergências políticas que ocorreram no país, independentemente do seu lado de visão, você não pode fazer o texto baseado nas suas convicções religiosas, nas suas convicções políticas e tudo mais. Você tem que fazer a prova de acordo com o que veio na prova. Então, cuidado, tá? Se você tiver aí essa uma visão diferente dessa, é arriscado você errar na sua prova de concurso, e eu só lamento por você. O fenótipo branco é representativo do país? O que é isso? O fenótipo branco é associado à neutralidade. A publicidade incentiva a integração com a maioria esmagadora de brancos lá na publicidade, ela incentiva a integração das raças. O fenótipo não branco é avesso ao consumismo.
Não, eu não quero participar disso aí, não. Deixa para lá. Eu não quero ser modelo porque eu não concordo com essas vendas das coisas de consumo e tudo mais. Ei, para de graça, né? É lógico que o problema não é esse. Você vai ter que marcar aí a letra C, porque foi a única aceitável. O fenótipo branco é associado à neutralidade. Não, é melhor para a gente, não é isso? Beleza, vamos direto para a questão 5. Opa, mais um texto aqui. Olha, já está vendo a característica dessa banca, né? Já está vendo aí a característica da banca. Muitos textos. Leia sempre os textos com boa vontade para não perder. Olha, são 12 questões. Se você ficar desprezando os textos, vai perder metade da prova. As questões 5 e 6 referem-se ao texto abaixo. Mais de 12 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. A construção de um ambiente educacional para todos é um compromisso que o Brasil assumiu há décadas, embora ainda existam os que os inferiorizam, negando-lhes um futuro. Se há os que acreditam que algumas pessoas, por conta de suas características, não são capazes de acessar a educação básica e muito menos o ensino superior, é porque ainda persiste um entendimento de mundo que inferioriza sujeitos pela deficiência ou outros atributos. Com essa compreensão limitada, passam a achar que a sociedade pode ser dividida entre os que podem ou não aprender, os que merecem ou não a nossa aposta. Vale lembrar que as conquistas legais no campo dos direitos das pessoas com deficiência apoiaram a progressão desses jovens no ensino superior. Porém, os números estão aquém do total de pessoas com deficiência e na proporção com os demais estudantes, indicativo de que muitos ainda enfrentam baixas expectativas sobre suas trajetórias de vida e escolar. Felizmente, a maior parte dos brasileiros reconhece que não há caminho fora da inclusão. 86% acreditam que as escolas se tornam melhores ao incluir crianças com deficiência, mostra a pesquisa do Datafolha de 2019, encomendada pelo Instituto Alana. Muito bem, vamos lá para a questão 5. Questão de item, pessoal, questão de item, aproveita para ir eliminando a alternativa, tá bom? Eliminando. A partir do momento que você tiver certeza de pelo menos um item, você já vai olhar ali e eliminar a alternativa, beleza? Vamos lá. Em relação aos articuladores textuais, considere as seguintes afirmativas. Finalmente, uma questão de gramática, não é? Até agora tinha sido somente questão de texto, agora já vem aí alguma coisa sobre gramática, porque os articuladores textuais são os nossos elementos coesivos, os elementos de ligação, aquilo que faz a ligação não só dentro do parágrafo, mas até entre mesmo os parágrafos. Vamos lá? Principalmente as conjunções, preposições, as vírgulas, por que não? Não é? As omissões, os sinônimos, tudo isso são elementos coesivos. Em relação aos articuladores textuais, considere as seguintes alternativas. O operador argumentativo, embora. Para aí só um instantinho. Você tem que decorar uma lista de conectivos que estão ligados à circunstância de concessão. Se você colocar na sua cabeça essa lista com pelo menos 10 palavras que vão fazer você relacionar essa palavra com a circunstância de concessão, você tem um ponto muito a mais no dia da sua prova. Acredite. O que é isso? O que é concessão? Concessão é uma das 20 circunstâncias que você deve levar prontinha para a sua prova. Concessão é aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Ou o contrário, aquilo que não era para acontecer, mas acontece. Quer ver um exemplo? Embora tenha estudado bastante, não passou no concurso. Ó, embora tenha estudado bastante, não passou no concurso. Olha, uma coisa que não era para acontecer, mas aconteceu, né? Não era para ele não ter, pra ele ter sido reprovado, mas ele foi reprovado. Então é isso que é concessão. Concessão é aquilo que era para acontecer,
mas não acontece, e esse embora lá no primeiro parágrafo foi usado dessa forma, no sentido de concessão. Então, o operador argumentativo, embora no primeiro parágrafo, introduz uma contraposição à ideia que o antecede. Ó. Tem que só ver se é o que antecede ou o que vem depois, porque ele pode ser colocado tanto no início da frase quanto no final da frase, que é o seu devido lugar. Então, você só tem que tomar cuidado com isso, tá? Vamos lá ver se ele se refere ao que já foi dito ou ao que ainda vai ser dito, porque pode estar errado aqui, né? Pode estar errado bem aqui no antecede, pode ser o que vem antes, pode ser o que vem depois, dependendo de como a frase foi estruturada. Se a circunstância vem primeiro, então ele vai se referir ao que vem depois. Se a circunstância vem no seu devido lugar, se refere ao que vem antes. Vamos achar o embora aqui no primeiro parágrafo. Ó, o embora está no seu devido lugar, fazendo referência a tudo que já foi dito antes. Vamos ler tudo? A construção de um ambiente educacional para todos é um compromisso que o Brasil assumiu há décadas, embora ainda existam aqueles que inferiorizam, negando-lhes um futuro. Então, esse embora realmente está fazendo uma contraposição ao que vem antes. É uma relação de concessão com o que vem antes. Beleza? Aquele exemplo que eu te falei ainda agora, ó. Embora tenha estudado bastante, não passou no concurso, então aí vai estar se referindo ao que vem depois. Maravilha, número um está corretíssimo. Se o número um está correto, você já tem que eliminar, olha aqui, ó. Você já tem que eliminar três alternativas. Olha que coisa maravilhosa. Se você garante, se você tiver essa, logicamente, essa certeza de que o item um está correto, a resposta não pode ser, não pode ser, não pode ter a C, não pode ter a D, não pode ter a E. Não pode. Você já vai, pega a sua caneta lá e elimina. Não olha mais nem para a letra C, nem para a letra D, nem para a letra E. E aí você vai ter mais duas chances de acertar. Você vai ter mais duas chances de acertar. Se o item 2 estiver correto, a letra A já é a resposta. Se não estiver correto, é o item 3, é a letra B a resposta. Então você vai ter a chance de olhar para o 2, ficar com dúvida, olha para o 3. Você vai acertar essa questão. Beleza? Vamos lá para o item 2. Há uma relação de condição-inferência no primeiro período do segundo parágrafo. Olha só, há uma relação de condição-inferência. Meu Deus, professor, eu nunca ouvi falar nisso. Já sim, você já ouviu falar sim. Condição-inferência é mais uma das 20 circunstâncias que você deve levar para a sua prova. Já falamos ainda agora da concessão, agora você vai pensar na condição. Existe uma condição para que algo aconteça. E por que condição e inferência? Inferência é tirar uma conclusão lógica a partir do que está escrito. Quando você lê, você percebe realmente que é uma condição. Ele diz que é no primeiro período do segundo parágrafo. Por favor, não se atrapalhe aqui, tá? Período não é parágrafo, período é ponto. Encontrou um ponto, é um período, beleza? Então, ele quer primeiro período do segundo parágrafo, vamos lá. E já está bem aqui, ó. Se aos que acreditam que algumas pessoas, por conta de suas características, não são capazes de acessar a educação básica, ó, se existe isso, né? Se é que existe isso, então quer dizer, logicamente que ele está dizendo que existe, né? Por isso que ele chamou de condição inferente, né? Não é uma condição, não, ele, é claro que existe, né? Se existe isso é porque existe aquilo outro. Depois ele vai dizer isso, ó. Se existe isso é porque existe aquilo outro, ó. Por isso que ele chamou de condição e inferência. Tá vendo como vale a pena? Que bom que você está aqui para você enxergar esse tipo de situação. Você já conhecia a circunstância de condição, aí agora a banca inventou essa história de condição e inferência, mas é isso mesmo. Se acontece isso, é porque aconteceu aquilo outro. Nós fazemos isso no dia a dia. Então, ele chamou de condição e inferência, mais uma palavrinha aí para você colocar no seu repertório. O item 2 está correto e a questão já acabou. Porque se o item 2 está correto, se o item 2 está correto, você já tem resposta, né? Você já tem resposta, a resposta vai ser a letra A, e aí você consegue resolver uma questão sem ler dois itens. Sem ler dois itens. Nós vamos ler agora porque nós estamos estudando, né? Nós queremos aprender um pouco mais, mas você já tem a resposta aí de bandeja. Tente fazer sempre isso, tente fazer por eliminação. O item 3 diz que o item 3 diz que a expressão referencial essa, no segundo parágrafo, retoma o termo deficiência.
Vamos lá, não é? Nós temos que ver se isso é verdade. O texto, inclusive, tem um erro em relação a isso. Na hora que eu li, eu falei a palavra certa, mas está escrito errado lá. O essa tem que se referir a algo que vem antes e o esta tem que se referir a algo que vem depois, pelo menos ali naquele contexto. E isso foi invertido. Quer ver? Eu te dar um exemplo aqui. Bora ver logo essa aqui. Segundo parágrafo. Ó, com essa compreensão, aqui está certinho, viu? Com essa compreensão que foi falada antes, ó. Então a palavra essa aqui é uma palavra anafórica, é uma palavra anafórica, então ela se refere ao que vem antes. Deixa eu te dar os dois exemplos que estão errados. Olha aqui, ó, os dois exemplos que estão errados. Ou será que não é aqui nesse texto? Acho que era no texto anterior, não é? E eu nem te falei, não foi? Deixa eu ver aqui. Agora já me perdi, não tem problema não. Quero só que você guarde que em relação à posição no texto, a palavra essa, ela se refere a algo que já foi dito, ela é uma palavra anafórica, e a palavra esta se refere a algo que vem depois, ela é uma palavra catafórica, beleza? Muito bem, aqui está perfeito se referindo ao que vem antes, mas lá na questão diz que se refere à palavra deficiência, né? E não é verdade, se refere a essa compreensão toda que está escrito aí para trás. Por isso que o item 3 está errado. Conector, porém, no último parágrafo acrescenta uma possível comprovação. O porém, não sei se você sabe, ele é da mesma família da, quer dizer, tem o mesmo sentido de concessão, de ideias opostas. Só que aí ele já vai pertencer à família da adversidade. É por isso, de verdade, vale a pena você guardar aí o que é concessão e o que é adversidade. Semanticamente, em relação ao sentido, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá bom? Em relação ao sentido, é a mesma coisa. Você vai saber que concessão e adversidade são coisas opostas, coisas que não deveriam ter acontecido. Mas então você guarda separadamente a família da concessão, que é o caso das orações subordinadas, adverbiais concessivas, e guarda a família da adversidade, que é a oração coordenada, sindética, adversativa. Beleza? Então, porém, não tem nada a ver com comprovação, é oposição. Está errado o item 4. Realmente a resposta é a letra A. Vamos para a questão 6. Uma avaliação explícita sobre o que se afirma. Vamos lá entender a questão, né? Ah, desculpa, tá aqui, a pergunta está bem aqui, ó. Ah, existe uma avaliação explícita. Existe, está acontecendo uma avaliação clara sobre o que se afirma. Está acontecendo uma avaliação clara sobre o que se afirma. Onde é que tem essa avaliação clara aqui? Em qual alternativa existe, acontece, ocorre uma avaliação explícita? Vamos lá? Pessoal, avaliação, bora colocar aí no âmago do nosso cérebro? É uma opinião. Avaliação é algo subjetivo. Então, o que é que essa questão está pedindo para a gente? Uma frase subjetiva. Uma frase que não é puramente informativa, não tem apenas informação, tem opinião. Vamos lá? É isso que a gente está procurando. Beleza? Olha só, uma avaliação explícita. O que é avaliação explícita? Avaliação é opinião. E explícito é claro. Em alguma dessas alternativas tem uma opinião clara aí. Vamos lá? Mais de 12 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Isso é uma opinião? Não, isso é uma informação que, inclusive, foi dada por um órgão competente. Então, não é opinião. Felizmente, a maior parte dos brasileiros reconhece que não há caminho fora da inclusão. Felizmente, é a minha opinião. Eu acho, né, graças a Deus, que a maior parte dos brasileiros não conhece. Entende? É uma opinião. Por isso que eu digo felizmente. Beleza? Eu estou de forma feliz, né? Felizmente, a maior parte dos brasileiros reconhece. É uma opinião, é o que eu acho. Legal? Tá aqui, é essa a nossa resposta. Que maravilha! Em todas as outras, você tem apenas informação.
Professor, mas aqui, ó, ainda persiste o entendimento de mundo que inferioriza sujeitos pela deficiência ou outros atributos. Não é uma opinião, é uma opinião, mas é praticamente um fato, né? Isso é verdade, só se você não quiser enxergar, isso é uma realidade. E ainda assim não tem uma palavra que diga claramente essa opinião, que foi isso que a questão pediu. A construção de um ambiente educacional para todos é um compromisso que o Brasil assumiu há décadas, então isso aí também é uma informação. As conquistas legais no campo dos direitos das pessoas com deficiência apoiaram a progressão desses jovens no ensino superior também é uma constatação. Legal. Vamos para a próxima. Mais um texto. Você já percebeu, não é? Você quer entrar no Cefet de Minas Gerais? Você quer trabalhar lá naquela cidade maravilhosa de Divinópolis? Então você já tem que ir treinando aqui com a gente. Essa banca gosta muito, é o próprio Cefet que elabora a prova, né? Ela gosta muito de texto. Ela está te testando, não é mesmo? Vamos lá. De acordo com a teoria do Big Bang, há 13,8 bilhões de anos, um ponto menor do que um átomo produziu uma grande explosão. A partir daí, foi criada toda a matéria do universo, que continua a se expandir até hoje. E foi também nesse momento que o tempo começou a correr. A grande explosão lançou partículas em todas as direções, que então se agruparam para formar estrelas, planetas e galáxias que viajam pelo universo. O tempo, entretanto, parece viajar em apenas uma direção, sempre para frente, como uma flecha que voa pelo ar. Mas se o espaço e a matéria estão se expandindo em todas as direções, por que o tempo se moveria apenas para frente? Um cientista teórico desafia essa ideia. Na verdade, questiona a narrativa clássica do Big Bang e propõe uma nova concepção do tempo. Julian Barbeau é um professor aposentado que ensinou física na Universidade de Oxford e publicou pesquisas nas mais prestigiadas revistas científicas. Trata-se de uma ideia provocativa que nos leva a questões profundas sobre nossa própria existência. Vamos lá! No fragmento extraído de uma matéria de divulgação científica, a pergunta formulada no segundo parágrafo, olha, a pergunta formulada no segundo parágrafo, olha aqui. Mas se o espaço e a matéria estão se expandindo em todas as direções, por que o tempo se moveria apenas para frente? Você acha que isso aqui concorda com a teoria do Big Bang? Não, esse aqui já é um questionamento à teoria do Big Bang. Por quê? Ah, mas por que que eu vou concordar? Se o espaço e a matéria estão se expandindo em todas as direções, por que que só o tempo é apenas em uma direção? Então já é um questionamento à teoria do Big Bang. Então, reforça a teoria do Big Bang? Não, não reforça, não, questiona. Antecipa a tese de Julian Barbeau, o Julian Barbeau é o físico que está questionando, já pode ser a letra B. Questiona a expansão do espaço? Não, não questiona o espaço, nem a matéria, questiona o tempo. Expressa uma preocupação existencial? Não, no final que ele diz que isso vai envolver, inclusive, a nossa própria existência, não é mais, não está questionando isso. Ironiza a concepção clássica do tempo? Não, também não ironiza, está questionando, então essa frase só antecipou aí a teoria do Barrow. Perfeito, legal. Mais um texto, não tenha preguiça, aprenda, goste desse tipo de prova. Acostume-se a esse tipo de prova. Beleza? Lembrou-se de seu Tomás da Bolandeira. Dos homens do sertão, o mais arrasado era seu Tomás da Bolandeira. Por quê? Só se era porque lia demais. Fabiano muitas vezes dissera: seu Tomás, vosmecê não regula. Para que tanto papel? Quando a desgraça chegar, seu Tomás se estrepa, igualzinho aos outros. Em hora de maluqueira, Fabiano desejava imitá-lo. Dizia palavras difíceis, truncando tudo. Convencia-se de que melhorava. Tolice. Seu Tomás, da bolandeira, falava bem. Estragava os olhos em cima dos jornais e livros, mas não sabia mandar. Pedia. Esquisitice um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras. Mas todos obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedecia? Esse é um trecho do livro maravilhoso de Graciliano Ramos,
a obra Vidas Secas. Vamos lá. Nesse excerto, nesse trecho do texto, as reflexões sobre a linguagem revelam o quê? As reflexões sobre a linguagem, não é? O homem gostava de ler e o Fabiano dizia, pá, que isso? Quando acontecer a desgraça, você vai do mesmo jeito, igual todo mundo. Né? As reflexões sobre a linguagem revelam o preconceito impingido a pessoas. Olha essa palavra! Quem me ensinou essa palavra foi o meu amigo Magalhães, de Tucuruí, no Pará. Impingir, né? Você está aí, vamos dizer, impondo, né? Colocando, apelidando aquilo aí, ó. O preconceito impingido a pessoas iletradas. É como se você estivesse realmente apelidando aquela pessoa, né? É um baita de um preconceito, realmente, não é? Preconceito impingido a pessoas iletradas, não é isso, né? Não está mostrando isso, pelo contrário, está mostrando ali que o cara gostava de ler, né? Ele tinha essa apreciação pela leitura, e o outro que estava questionando isso. Então, é a associação entre posição social e modo de expressão, é a valorização da aprendizagem da língua por meio da leitura? Bem, na verdade, não é a letra C a resposta. Você podia até pensar que era a letra C, né? A valorização da aprendizagem da língua por meio da leitura. Poxa, professor, mas ele mostrou que é importante ler. Não, mostrou que o Fabiano estava questionando aquela quantidade de leitura toda ali, não é? Então, não é uma valorização da aprendizagem. Essa questão é pegadinha, essa letra C aí. O inconformismo diante da dificuldade cognitiva para se expressar, não está mostrando nada disso. Ele tem dificuldade de mudar, mas todo mundo obedecia. Ah, se obedecia. O esvaziamento de sentido de construções linguísticas rebuscadas, não. O Fabiano brincava, né, que ele queria imitar, até achava que entendia alguma coisa, não entendia nada. Realmente, a resposta aqui é a letra B. É uma associação entre posição social e modo de expressão. Mas ele tinha aí ele mostrou essa diferença, esse pedaço de texto aí, não é? Fabiano não sabia, né, nada daquelas palavras, mas tentava de vez em quando falar, e o homem sabia, tinha aquelas condições, e era aquela pessoa ali, todo mundo respeitava, obedecia. Vamos lá para a questão 9. O trecho, esse trecho que nós lemos lá do romance de Vidas Secas, evidencia uma técnica narrativa em que a fusão de vozes, o que é que essa fusão de vozes faz, né? Vamos lá, fusão de vozes, o Fabiano falava, né? Tentava imitar lá o homem lá da venda, né? Presentifica a cena retratada, ou seja, traz a cena para o presente? Não, não, está continuando tendo uma história passada, como lógico não deve ser. Parafraseia, o que é parafrasear? Não é dizer com as tuas palavras, dizer aquilo que foi dito com as tuas palavras. Parafraseia o diálogo entre as personagens? Não. Incorpora a perspectiva de Tomás da Boladeira? Não, incorpora a perspectiva do Fabiano. Expressa pensamentos e sentimentos do Fabiano. É ele que diz, para com isso, para que tanta leitura, para que tanto livro? Quando chegar a desgraça, você vai do mesmo jeito. Então, expressa pensamentos e sentimentos do Fabiano. É essa a nossa resposta. É. Manifesta a posição do narrador diante dos questionamentos da personagem? Não, nada disso. Você vê aí que é uma prova de pouquíssima gramática e muita interpretação de texto, então você tem que se acostumar a resolver esse tipo de prova que tenha mais texto do que gramática, porque talvez seja isso que lhe espera lá na prova. Vai acontecer agora lá pelo abril, né, de 2023, você tem que se acostumar, mas não deixe de estudar a parte de gramática. Tem muita coisa aqui no nosso canal, pode olhar aí para trás dos vídeos, tem muita coisa de gramática para você estudar. Vamos para mais um texto. Homem, qualquer indivíduo pertencente à espécie animal que apresenta o maior grau de complexidade na escala evolutiva. O ser humano. A espécie humana, a humanidade. O ser humano, com sua dualidade de corpo e de espírito, e as virtudes e fraquezas decorrentes desse estado mortal. Ser humano do sexo masculino, varão, esse mesmo ser humano na idade adulta, homem feito. Adolescente que atingiu a virilidade, homem dotado das chamadas qualidades viris, como coragem, força, vigor sexual, macho. Você está vendo aqui que esse é um texto de uma função da linguagem chamada de função
metalinguística. O texto é informativo, mas a função da linguagem predominante aqui não é a referencial. A função da linguagem predominante aqui é a função metalinguística. Você tem a palavra homem e depois aí a explicação sobre a palavra homem. Isso aí é um exemplo típico de função metalinguística. O código falando do próprio código. Beleza? Guarde esse exemplo do dicionário, o exemplo dos livros didáticos, o exemplo das receitas de bolo, não é? Que você tem aí um título e depois falando sobre esse próprio título. Isso é função metalinguística. A famosa metalinguagem que as pessoas não entendem, né? Cai muito em prova de concurso. Metalinguagem está aí um belíssimo exemplo para você. Beleza? A definição da palavra homem afasta-se da linguagem denotativa por fazer uso de figuras de linguagem. Olha que legal, né? Finalmente, mais uma questão de gramática. Você percebeu que no início ele foi dando aí algumas explicações, depois ele já foi dizendo várias outras coisas figurativamente, né? O macho, não é? Qualidades viris, tudo mais. Então, que figuras de linguagem apareceram aqui? Apareceu a hipérbole, um exagero da expressão? Não, não apareceu nenhuma hipérbole nesse nosso dicionário aí, não teve nenhum exagero da expressão. Apareceu metonímia. O que é metonímia? A metonímia é a troca de uma expressão por outra, havendo entre elas algum tipo de relação. Deixa essa letra B esperando aí. Será que teve pleonasmo? Pleonasmo é uma repetição desnecessária. Mas como figura de linguagem, essa repetição serve para reforçar a mensagem. Não foi o caso. Metáfora é a mãe de todas as figuras de linguagem, é quando eu faço comparações implícitas. E paradoxo é um absurdo da expressão. Então, vamos ver, vamos achar aqui alguma metonímia? Você tem aqui metonímia várias vezes, né? Você tem metonímia várias vezes aqui. Toda vez que você... Ah, mas a palavra homem é uma metonímia. Porque quando ele diz homem, ele não está falando somente desse homem aqui, ó. Homem, masculino, sexo masculino, macho. Ele está falando o quê, ó? O ser humano. Ele está falando o que mais, ó? Está falando a espécie humana. Está falando o que mais, ó? A humanidade. Entende? Então, nós estamos falando aqui da espécie humana. É isso que, infelizmente, algumas pessoas não conseguem entender. Quando a gente fala bom dia a todos, estamos falando com os homens e com as mulheres. Eu não preciso dizer bom dia a todos e a todas, porque quando eu falo o homem é um ser imortal, quer dizer que a mulher não é mortal? Entendeu? Então, você tem que entender que aqui o homem é o próprio exemplo de metonímia. Você está usando uma palavra, mas se referindo a toda a espécie, era toda a constituição daquela palavra. Então, você fala homem, não se referindo apenas a esse homem masculino, sexo masculino, macho. Não, está se referindo aqui a toda a humanidade. Esse é um belíssimo exemplo de metonímia. Agora, aqui veio a definição específica: ser humano do sexo masculino, varão, macho, beleza, aqui é específico. Mas no momento que você diz todos os homens são iguais perante, né, todos os homens são iguais, está falando só de homem? Não, de homens e mulheres, tá ok? Isso aí é metonímia. Quando você questiona esse tipo de coisa, você não está aí entendendo o que é metonímia, beleza? É lógico que nós temos aí toda uma história de dominação, né? Toda uma história de machismo que tem que ser combatida, mas apenas entenda que quando você fala que todos os homens são iguais, você está falando de homens e mulheres, tá bom? Porque isso é um exemplo de metonímia. Vamos lá, mais um textinho. A fonte mais promissora de geração de riqueza e valor no Brasil das próximas décadas pode estar bem debaixo dos nossos pés e diante dos nossos olhos. A biodiversidade dos 6 biomas do país, ou 7, se considerarmos o mar, a disponibilidade de terra, água e incidência de sol e as técnicas avançadas de cultivo em várias culturas são a base de um tipo de atividade econômica regenerativa, circular e sustentável que ganha destaque no mundo há mais de uma década, a bioeconomia. No fragmento, as marcas de pessoa constituem um recurso por meio do qual o autor põe em evidência. Professor, marcas de pessoa? Não entendi, não. Marcas de pessoa? Olha só, pessoal, presta atenção. Constitui um recurso por meio do qual o autor põe em evidência o quê?
As marcas de pessoa, vamos lá, deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Está bem debaixo dos nossos pés, diante dos nossos olhos, considerarmos, porque eu estou te envolvendo na história, nós, e é isso, tá bom? Então, as marcas de pessoa. Pessoa é primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, qualquer coisa que não seja isso. Então, com o momento que a gente enxerga os nossos pés, nossos olhos, considerarmos, qual é a pessoa que vem na nossa cabeça? O nós, nossos pés, nós considerarmos, beleza? Então, esse nós aí, ele põe em evidência o quê? Ele põe em evidência o quê? A sustentabilidade econômica dos biomas do país. Muita gente marcou essa resposta, é verdade, né? Falou da biodiversidade, dos biomas e tudo mais. Não é isso. Olha a pergunta era sobre marcas de pessoa. Olha esse nome aí, cara. Marcas de pessoa, professor, não sei nem o que é isso. As pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. Primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós. Terceira pessoa é qualquer coisa que não seja nem eu, nem tu, nem nós, nem vós. Beleza? É isso. Vantagem do Brasil em relação a outros países, incerteza sobre o futuro da economia brasileira, crítica em relação à bioeconomia nacional ou perspectiva dos leitores brasileiros? Nossa, professor, nunca ia imaginar isso. Quando eu digo nosso, eu estou na história e estou te envolvendo. E tu é o leitor. Tá bom? Tá, por isso que vale a pena você ficar até o final, não é? Vale a pena você ver tudo. Porque sempre tem uma informação que vai aí ter uma novidade no âmago do teu cérebro, não vai mais fazer você errar no próximo concurso. Bacana? Muito legal. E para terminar, não é? Porque nós temos 12 questões, a banca avisou lá no início que tinham 12, que havia 12 questões na nossa prova de língua portuguesa, então vamos lá para um texto maravilhoso. Sempre tem tirinhas, sempre tem charge. Essa banca trouxe aí um quadro, né, de pesquisa, de estudo. Então, pessoal, cuidado, tá? Isso é texto, saiba interpretar, você tem que interpretar tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Aqui você está vendo gestos com as mãos aqui, então imagina que alguém está aí conversando com outro alguém, né, questionando sempre nesse movimento aí de mãos que a gente faz, às vezes até inconscientemente. Por que uma hora para o almoço? É possível comer um sanduíche sem interromper o trabalho. Por que a licença maternidade? É possível amamentar sem interromper o trabalho. Por que férias? É possível descansar sem interromper o trabalho. Ah, então por que não um robô? Ah, muito caro. Texto maravilhoso, logicamente com uma crítica enorme, ferrenha aí às relações trabalhistas. Vamos lá. Na tirinha, o emprego das aspas. Em todo momento que teve aspas, foi aquele questionamento da pessoa, né? Com certeza aí do empresário, né? Do empresariado questionando os direitos trabalhistas. Em todos os momentos que teve as aspas, foi o empresário criticando, né? Dizendo, para que você quer direito, né? Você pode ficar no trabalho direto, tá bom? Então, o emprego das aspas indica o quê? Uma entrevista sobre as relações trabalhistas? Calma aí. Parece realmente uma entrevista, mas olha, no final não teve verdade. Está falando só de onde teve verdade. Só de onde teve verdade. Presta atenção. Não é a letra A. A letra A é pegadinha, é A de armadilha. É um diálogo entre empregador e empregado? Agora a gente, né? Podia ser, de repente podia ser, mas não parece. Né? Esse jeito aqui de fazer parece mais típico de entrevista mesmo, né? Então não dá para saber, não dá para saber que é a letra B. Confluência de vozes que se contradizem? Confluência, as aspas está pegando a posição só de uma pessoa, que na casa é só do empresário. Atitude irônica da personagem sobre o tema, irônica? Bom, pode ser, né? Enunciador único que pergunta e responde. Ah, agora ficou melhor. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Aqui foi a outra pessoa que perguntou e ele respondeu outra coisa. Então, né, onde tem as aspas, nesses três quadrinhos aqui que tem as aspas, realmente é isso. Ele faz a pergunta e ele mesmo
responde. Maravilha, maravilha. Muito bem, é isso. Prova de nível médio, é uma prova de nível médio, banca, a própria instituição faz a prova, né? O Cefet, ainda é chamado Cefet, mesmo que todos os outros chamam de Instituto Federal, hoje lá ainda é Cefet, MG. A prova tem vaga para assistente em administração. Essa foi a última prova de assistente em administração feita por essa banca, pelo próprio Cefet. E é isso. Espero que você fique aqui com os outros vídeos, que você compartilhe, que você curta, que você se inscreva no canal e divulgue aí em todas as suas redes sociais. Valeu, até a próxima.